Olá, turma. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo da terapêutica pela acupuntura. E hoje vamos tocar em um ponto bastante agradável, bastante cultural e que se usa muito no dia a dia, né? Que são os pontos clássicos, né? Apenas fazendo aí uma rápida retrospectiva do que já vínhamos discutindo em outros momentos. Terapêutica pela acupuntura. No livro do Imperador Amarelo, Thibaut perguntou, né? Foi perguntado pelo imperador como os terapeutas poderiam ser classificados. E Thibaut, que era o mestre que era o médico do imperador, respondeu da seguinte forma: existe o terapeuta inferior. Quem é esse terapeuta inferior? É aquele que alivia os sintomas do paciente. Então, seria mais ou menos aquela acupuntura localizada, né? Onde dói o joelho, eu trato o joelho. Onde dói o ombro, eu trato o ombro. Não que não exista esse método e que não seja indicado, mas, segundo ele, o terapeuta inferior apenas usava desse tipo de técnica. E daí ele prossegue. O terapeuta mediano, ele consegue focar não só a queixa regional, mas tratar todas as perturbações que são manifestadas no corpo, né? Manifestações gerais, problemas em gerais, ele consegue ter um olhar mais abrangente. Então esse seria um terapeuta mediano. E por fim, ele menciona o terapeuta superior, que é aquele que, além de saber dar o conforto ao paciente, de fazer um tratamento como se deve, ele age na prevenção. Então, existia naquela China milenar uma cultura de que era necessário se prevenir contra as doenças. De que maneira? Fortalecendo o organismo e deixando esse organismo equilibrado. Se o organismo estiver equilibrado física, energética, mental e espiritualmente, seria muito difícil um fator exógeno causar uma perturbação interna. Via de regra, esses fatores exógenos se aproveitam de uma falha do nosso funcionamento. Muito bem. Apenas, sendo até um pouco repetitivo, para montar uma estrutura básica de pontos de acupuntura, nós temos um leque muito grande de opções. E dentro desse leque, nós escolhemos aquilo que é mais usual para o dia a dia. Evidentemente, estamos falando de uma medicina que tem mais de 5.000 anos, com muitas vertentes de estudos, algumas delas que até divergem entre si, de maneira que seria impossível abranger todas as técnicas, todas as possibilidades terapêuticas. Então não é de se estranhar se em algum momento alguém apresentar uma determinada técnica e não for do seu conhecimento, né? Assim como você também apresentará alguma técnica que não vai ser do conhecimento dela. Mas nós tentamos fechar aqui a terapêutica dentro daquilo que é mais conhecido, dentro daquilo que é mais utilizado. Muito bem, daí já falamos sobre os pontos Ashi, que são os pontos localizados, né? E seria um primeiro passo da acupuntura aí, aquela dor localizada. Nós não podemos menosprezar os pontos Ashi, falaremos deles em algum outro momento, em algum caso clínico, mas de qualquer maneira, é de suma importância localizar a região álgica e, se não houver risco de lesão anatômica naquela região, se não passa nenhuma estrutura importante, nenhuma estrutura sensível que possa ser lesionada, nós faremos a primeira aplicação no ponto localizado de dor. Isso é muito bom para dores musculares, principalmente para dores musculares. Já uma ampliação desse raciocínio,
vem ao encontro da teoria dos meridianos. Então, se o indivíduo tem dor na parte externa do braço e antebraço, nós temos que avaliar qual é o meridiano que passa nessa região. E podemos tratar, sim, este meridiano para restabelecer o livre fluxo de energia. Ou até para drenar algum excesso de energia que, porventura, possa estar desorganizando esta camada energética. Ampliando-se o raciocínio, nós temos pontos próximos à região álgica, que são pontos de acupuntura. Vamos supor que o indivíduo tem uma dor aqui no deltoide anterior, né? Nós colocamos um ponto Axi bem na região da dor, mas nós sabemos que existem vários pontos de acupuntura próximos dessa região de dor. Então, eles serão utilizados também. Para quê? Para sinalizar para o organismo que nós temos que deslocar o Qi para aquela região, deslocar a nossa força interior, levando uma possibilidade maior de restabelecimento da harmonia naquela região. Em cima disso, que via de regra, são criados os protocolos. Protocolo para dor no joelho, para dor na coluna, para dor cervical e assim por diante. Aí vocês já passam para um quesito já mais refinado, né? Pontos reguladores das funções, Zhang Fu. Então são aqueles pontos de extremidade, os pontos dos 5 elementos, que existe uma gama enorme de uso, mas que você, através deles, poderá fazer regulações nos órgãos e vísceras. Então, você já passa a entrar aqui nesse plano, naquela categorização que o Imperador Amarelo, né, chamava de um acupunturista mediano. Muito bem. Uma outra técnica muito importante a ser utilizada são os pontos Bei-Shu, né, ou Shu dorsais, ou pontos Shu das costas, né? Nós temos também vídeo aula sobre esse assunto, mas apenas para relembrar, na região paravertebral, né, paralela à coluna vertebral, a 1,5 para fora dos processos espinhosos, nós temos o meridiano da bexiga. Evidentemente, nesse meridiano nós temos vários pontos. Alguns desses pontos da bexiga na região das costas têm uma relação muito profunda e direta com os Zhang Fus. Então eu posso fazer uso também desses pontos Bei-Shu para uma harmonização interna muito importante. Você sabendo usar muito bem o sistema dos pontos Shu dorsais, com certeza você já está entrando em um nível de excelência na medicina tradicional chinesa. Bom, um outro recurso que pode ser utilizado são pontos de ação específica para resolver os fatores etiopatogênicos. Então, vocês também têm videoaulas falando sobre esse tema, onde nós mostramos, no indivíduo que tem acúmulo de umidade, por exemplo, nós temos que usar pontos que resolvem a umidade. Em pacientes que têm excesso de calor, pontos que limpam calor. Pacientes que têm deficiência do Yang, então sentem muito frio, tem frio no interior do corpo. Nós vamos usar pontos que aquecem o organismo. E assim por diante. Né? Nós temos esses pontos que, dependendo do caso clínico, vão colaborar bastante para o sucesso da terapia. Nós devemos analisar o quadro geral no pentagrama e pelo Bagan, que são os 8 princípios. No pentagrama, nós colocamos aí a disposição dos 5 elementos e no diagnóstico nós escrevemos, por exemplo, a deficiência de pulmão,
Aí sinaliza lá na bolinha do pulmão, coloca uma setinha para baixo e um P, ou seja, deficiência de pulmão. Ele pode eventualmente ter um excesso de fígado. Aí você vai lá na bolinha do fígado, coloca uma setinha para cima, porque é um excesso, um Fzinho, que é de fígado. E aí você, olhando para esse pentagrama, tem que fazer uma análise. Você tem que fazer a seguinte análise. Qual é o fator, qual é o elemento gerador, o elemento mãe? Qual é o elemento gerado, né? Ou seja, o elemento filho? Existem relações de dominância, então tudo isso vai ser levado em consideração quando eu for pensar em tonificar ou dispersar uma função e que estratégia que eu vou utilizar. Nós veremos tudo isso, para não ficar uma exposição muito maçante, em exemplos práticos, tá bom? Depois desse vídeo aqui, os subsequentes, nós colocaremos exemplos práticos. O Bagan, você se lembra, é aquela análise em que você faz alguns questionamentos. Esse problema que o paciente tem é de excesso ou de deficiência? É de calor ou de frio? Isso é fundamental nos 8 princípios. Tem uma característica yin ou yang. Então, em função disso, nós iremos partir para uma seleção de pontos, por exemplo, para tonificar o yang, para tonificar o yin, e assim por diante. Bom, nós precisamos usar pontos para a regulação das substâncias fundamentais. Exemplo, o Qi é uma substância fundamental. Nós temos aí o coronavírus, o Covid-19, afetando o Qi do pulmão das pessoas. Então, o pulmão fica sem energia, fica sem o Qi. Então, nós podemos, por exemplo, tonificar o pulmão, mas tonificar o Qi também, porque qual é a substância fundamental lesionada que gerou uma deficiência de pulmão nesse caso? Foi o Qi. Vamos supor, uma outra substância fundamental é o sangue, Xue. Imagina um indivíduo com insônia. E pela análise da língua, pela análise do pulso, nós percebemos que existe uma deficiência de sangue, de Xue, e por outros dados clínicos. Então, se eu estiver tratando esse paciente com pontos para insônia, nós temos que ver qual substância fundamental foi afetada. Então, nesse caso, foi o sangue, Xue. E eu tenho que usar o quê? Estratégias para tonificar o sangue. Vocês já viram em algum outro momento aí do curso. Tudo isso, pessoal, a gente não tem que usar, simultaneamente dentro de uma organização, de um protocolo. Nós vamos passando por essas ideias e vendo quais delas são úteis para a gente fazer um esquema de tratamento inteligente, eficiente. Então, uma outra estratégia são usar os pontos clássicos para distúrbios específicos. Daí vocês vão encontrar uma gama enorme de pontos, com vários autores descrevendo. Aí vocês vão ver que, poxa, mas por que um determinado ponto é sempre usado em dor de cabeça? Porque ele é um ponto clássico para aquela situação. E o que é um ponto clássico? É um ponto que foi descrito em tratados milenares, em várias obras diferentes, em épocas diferentes. Isso chegou até nós. Então, são aqueles pontos que vêm de uma experiência de observação de vários médicos tradicionais chineses ao longo de milênios. Então, muitas vezes, nem a explicação do porquê aquele ponto é indicado nós temos.
Mas a explicação é essa, é um ponto clássico, é um ponto que foi testado durante várias gerações. Então, quem somos nós, né, para fazer o contrário? Vamos lá. Dentro da estratégia de tratamento, nós temos que analisar as regras terapêuticas clássicas. Bom, evidente que isso daqui está atrelado a essa análise número 7 aqui, olha. Analisar o quadro geral no pentagrama e pelo Bagan. Quer dizer, você joga as informações no pentagrama, mas e aí, o que fazer com elas? Você já tem noção da regra mãe e filho para tonificar, de um esquema de dominação para dispersar um determinado elemento, né? Quer dizer, se eu tonifico o elemento dominante, o dominado se enfraquece. Você já tem essa noção. Agora, existem regras clássicas que podem enriquecer essa análise. E nós falaremos sobre essas regras em momentos oportunos. Se houver acometimentos antagônicos entre acoplados, utilize uma regrinha também específica, que são os pontos Lo, ou pontos de conexão. O que é isso? Eu tenho dois elementos acoplados dentro de um elemento da natureza. Então, por exemplo, nós temos lá no elemento metal uma face yin, uma face yang, um órgão e uma víscera. Né? Então, no metal nós temos pulmão e intestino grosso. Um acometimento antagônico seria assim, um pulmão deficiente e um intestino grosso em excesso. Ou vice-versa. Intestino grosso deficiente e um pulmão em excesso. Essa desarmonia antagônica, um com muita energia, outro com pouca, um com excesso, outro com deficiência, nós utilizamos uma torneirinha. Né? Então são meridianos. Vamos dizer assim, tem o meridiano do pulmão e o meridiano do intestino grosso. E eles se comunicam de um ponto ao outro. Né? São pelos canais de conexão, chamados canais Lo, e o ponto por onde saem essas conexões são chamados pontos Lo, ou pontos de conexão. Então, via de regra, né? O ponto Lo de um meridiano, ele se acopla ao ponto fonte do meridiano acoplado. E do meridiano acoplado também sai um ponto Lo que se acopla ao ponto fonte do outro meridiano. Então, nessas ligações de pontos Lo com pontos fonte, nós conseguimos fazer uma distribuição energética, de onde tem mais para onde tem menos. E aí tem uma regrinha muito fácil para isso, que eu vou mostrar para vocês. Dentro das possibilidades terapêuticas, utilizar vasos maravilhosos para potencializar o tratamento. Bom, lembrando que vasos maravilhosos, vocês têm vídeo-aula sobre isso, mas que vasos maravilhosos são aqueles meridianos que não fazem parte do sistema de meridianos principais ou regulares, né? Não são aqueles 12 meridianos regulares, por isso que são meridianos extraordinários. E o que eles têm como característica que traz muita força ao tratamento? É que esses vasos mobilizam a nossa energia ancestral, Yuan Qi, que é uma energia que tem um potencial muito grande de cura. Então, fazer o uso dos vasos maravilhosos pode ser uma excelente ferramenta no nosso tratamento. Lembrando que, quando nós utilizarmos vasos maravilhosos, será um conjunto de 4 pontos, né? 2 em membros superiores e 2 em membros inferiores. Esses vasos maravilhosos, eles são pontos que abrem e fecham o tratamento. Ou seja, quando for utilizar vaso maravilhoso,
os 2 primeiros pontos a serem utilizados serão pontos do vaso maravilhoso. Aí você distribui lá tudo que você selecionou dentro desse script que nós já discutimos. Ponto Shu dorsal, ponto de Zhang-Fu, etc. Ponto etiopatogênico. E os 2 últimos pontos, as 2 últimas agulhas, serão também para fechar os vasos maravilhosos. Então, eles abrem e fecham o tratamento. Tá? Eles são o início e o fim da colocação das agulhas. E o recheio, esse sim é infinito, vai dentro dessas regras que nós conversamos anteriormente e extrapola até para mais. Não bastasse isso, nós podemos complementar com microsistemas. Né? Então, os mais comuns em tratamento são microsistema da orelha e microsistema do crânio, que é a craniopuntura. São sistemas independentes, são sistemas que você pode usá-los sozinhos para tratar uma patologia, associados à acupuntura sistêmica ou para complementar os efeitos da acupuntura sistêmica. Claro que existem outros, né? Por isso que eu coloquei etc. aqui. Me dá um exemplo. Me dá um exemplo da quiropuntura, acupuntura na palma das mãos. Mas assim, o mais utilizado mesmo acaba sendo aurículo e craniopuntura. Ok? Bom, isso foi aí uma revisão geral, né? Se você tinha alguma dúvida até então, que seja o momento de saná-las. E aí eu gostaria de fazer menção aqui ao item 9, pontos clássicos para distúrbios específicos. Então lembra quando nós conversamos que são pontos milenares, pontos que vêm das experiências de mestres diversos, que foram descritos em tratados de acupuntura, em vários momentos da história, e chegou até nós, né? E é muito interessante, então agora eu vou mostrar um aspecto cultural para vocês, de como que isso era até transmitido, né? Via de regra, era transmitido sob forma de música, para facilitar a memorização. Pensem, não era uma época que existia notebook, que você tinha lá no HD, no seu HD salvo as informações, que tinha papel em abundância para fazer anotação, né? Não tinha nada disso. Então as pessoas tinham que guardar de cabeça. Então isso era passado sob forma de músicas, de poemas, enfim. Existia todo um toque de arte em cima disso, né? Então, olha só. Eu vou apresentar para vocês uma dessas canções, muito bacana. Si Chong Shue Ge, Canção dos 4 Pontos Gerais. Então, assim, é uma canção que foi descrita num livro chamado O Refinamento da Jade Divina, o livro do refinamento da Jade Divina. Jade, para os chineses, é uma pedra muito nobre, muito valiosa, que tem uma relação de mexer com o espírito das pessoas, né? De engrandecer o espírito, a alma. Então, Jade é algo muito bom, né? Então, é o livro divino da Jade refinada, vamos dizer assim, do que tem de mais refinado em Jade, né? Bom, isso daí foi passando durante milênios, uma canção de antes de Cristo, e ela foi cantada recentemente, né? Por um chinês chamado Hailian Saeb, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Hailian Saeb nasceu em 1944 e morreu em 2013. Então, assim, morreu há pouco tempo. Foi um grande professor, um grande mestre de medicina chinesa. E como ele traz essa coisa da tradição, né?
ninguém melhor do que ele para nos cantar essa canção. Mas antes disso, para que vocês tenham ideia de como eram as coisas, Tufu San Li Liu. San Li vem do ponto Su San Li, que é o estômago 36. Lembrando que naquela época não existia essa identificação de pontos por número. Então, o que ele fala, né? Nesse refrão? Para problemas no abdômen, reter significa deixar a agulha, né? Deixar a agulha no ponto E36. Veja, é um ponto fantástico, é um dos grandes pontos da medicina chinesa. É um grande ponto para tonificar baço, para tonificar o dial médio, para tonificar, enfim, o qi geral do corpo, para tonificar o sangue, né? Então, é um ponto muito bom, mas para problemas no abdômen, né? Yao Bei, Wei Jian Qiu, para a região lombar, Yao Bei, região lombar e coluna, usar Wei Zhong, que é o bexiga 40, né? Aquele pontinho que fica na fossa poplítea, a parte posterior do joelho. Excelente ponto para tirar uma pessoa de uma crise de lombalgia, né? A sangria desse ponto, bexiga 40, em uma lombalgia crônica, é um dos grandes segredos da medicina chinesa. Tou Xian Wen Ye Che. Tou é cabeça, né? Então, para a cabeça e nuca, procurar o ponto Lie Che, que é o ponto aqui, ó, Wen Lie Che, que é o ponto P7, pulmão número 7. Então, vocês vão ver em vários protocolos que o pulmão 7 é indicado para todo tipo de cefaleia, dores de dente, dores na articulação temporomandibular, dores no pescoço, né? Então, vai se tratar aí uma cefaleia, uma enxaqueca, uma cervicalgia, utilize o P7, que vai dar uma diferença sensacional no tratamento. E qual que é o fundamento de você usar o P7? É que é o ponto clássico. Essa é a grande resposta. Mien Ku Regu Shou. Mien é face, né? Kou é boca. Regu é o ponto Regu, IG4. Então, para face e boca, problemas na face e na boca, usar o ponto IG4. Então, por exemplo, o indivíduo que tem muitas aftas, a afta é a presença de calor no estômago. O estômago controla a cavidade bucal, você sabe disso. O ponto estômago 40, por exemplo, é um ponto que tira calor de estômago. Então, assim, o primeiro ponto que você vai pensar para tirar calor de estômago é o ponto estômago 40. Você já viu isso nos vídeos de terapêutica da etiopatogenia, patogenia pelo calor, né? Mas é isso, você quer colocar mais pontos. O G4, ele é um ponto clássico para afecções da face e da boca. Xin Xiong Yen Nei Guan. Xin é coração. Xiong é peito, né? Tórax. Nei Guan é o ponto Nei Guan, é o ponto pericárdio 6. É o ponto CS6 para alguns, né? Então, para coração e para... Vamos imaginar aí uma angina pectoris, uma dor retroesternal, e qualquer outro problema de arritmia cardíaca que você queira tratar, né, complementarmente com a acupuntura, o pericárdio 6. E não só isso, né, aqueles problemas emocionais, aquela angústia do Qi estagnado no peito, pericárdio 6.
Xiaofu Sanin Mu, para o baixo ventre, para a região de hipocôndrios, aí, para a região baixa do abdômen, tratar com ponto San Yin Jiao, baço pâncreas 6. E daí ele complementa, né, esse poema todo. De Tum a Xi Shui. Tum é dor, tá bom? Então, para pontos dolorosos, Axi Shui. Shui é o ponto Axi. Então, aqui nessa canção ele já menciona a técnica de ponto Axi para dores localizadas. Jijiu Chia Shui Kou. Então, para emergências, picar o ponto vaso governador 26, Shui Kou, que fica, vamos dizer assim, no meio do freio bucal, né? No meio dessa canaleta aqui, você tem um ponto muito bom para emergências. Então, para uma tontura, para uma vertigem, para um desmaio, enquanto não chega o resgate, aí você até com a unha pode pressionar nesse ponto e tentar aí uma volta, né, uma ressuscitação desta pessoa, tá bom? Então é isso. Eu vou mostrar agora para vocês o próprio Hailieng Saeb cantando essa música e nos vemos no próximo vídeo. Tá bom? Saudações aí para vocês. Fiquem com Deus. Você diz assim: Tu fu san li liu, yao bei wei zhong qiu, tou xiang xun lie quan, mian kou he gu shou, xin xiong qu nei guan, shao fu san yin mou. ¿Vale? Tu fu san li liu. Si dolor en esa zona de estómago 36, siempre. Si tiene dolor de la zona de estómago, come demasiado, tiene úlcera de gastroduodenal. Si tiene dolor, estómago 36. Vosotros lo saben, es atre chun debajo de rodilla. ¿Vale? Si tiene dolor de la zona torácica, pecho, desde diafragma por arriba, pericardio 6. Sabemos pericardio 6 es punto para regular emoción. En que tiene dolor en la zona torácica y cuando, ¿cómo se llama? Anco pectoris, algo así. O problema de coronaria, algo así. Tiene dolor de zona torácica o tiene problema de emoción y opresión torácica. Todo puede usar pericardio 6. Sabemos pericardio 6 se llama Nei Guan. Nei Guan. Pericardio 6 Nei Guan. Nei Guan trata etiología interna. Mientras Sanjiao 5 se llama Wai Guan. Trata etiología externa. Etiología externa cuando tiene fiebre, cuando tiene factores climáticos. Utiliza Sanjiao 5. Cuando tiene problemas de emoción, problemas de pensamiento, algo así, utiliza pericardio 6. Uno Nei Guan trata interna, ¿vale? Y si dolor de bajo vientre, desde ombligo hacia abajo, vaso 6. Por lo tanto, si quiere ayuda para parir, hay que utilizar vaso 6. Tiene dolor bajo vientre, hombre que tiene prostatitis, impotencia, todo que tiene dolor bajo vientre. Mujeres cuando tiene dismenorrea, amenorrea, y si tiene dolor de bajo vientre, siempre utilizar vaso 6. Y siempre funciona. Nunca no funciona. Pero hay que utilizar técnica de dispersión. Técnica de dispersión. Desde el cuello hacia arriba. La cara, la boca, ojo, nariz, oído no, delante solo. Delante. De Yang Ming. Creo que conoce Yang Ming. Yang Ming significa delante. De ojo, nariz, boca, todo sí. Pero si oreja ya hay que utilizar Sao Yang. No puede usar Yang Ming. Porque IG4 es Yang Ming de la mano para tratar zona de la cara. Por lo tanto, si desde aquí por arriba tiene dolor,
IG4 siempre funciona. Si tiene dolor de la muela, IG4 funciona. Eso mucho más funciona todavía. Porque su meridiano me llega y comunica con meridiano de estómago también llega la muela. Por lo tanto, IG4 para tratar dolor de la cara y la boca 100%. Ya 4, ¿no? Solo pasamos 4 minutos. 4 minutos. Quedan 2 puntos. Ya lo saben, ¿no? Esa significa espalda, ¿vale? Cuando dibujo así significa espalda. ¿Vale? Si dolor desde cuello hacia arriba. Pulmón 7. Si dolor desde espalda hacia lumbar. Vejiga 40. Por lo tanto, lumbalgia, dolor de espalda, todo con vejiga 40. Si muy aguda y tiene éxtasis sanguínea o causa una esguince en la zona del lumbar o espalda, pues con vejiga 40 sangrando poquito, eso funciona en acto. Si tiene esguince esta mañana, pinchamos melodía quitada por la tarde. En acto, ¿vale? Si tú coges la cosa, pesa mucho así. Y ay, no puede mover, viene así, viene así hasta la clínica, pinchamos vejiga 40, sangrando, vuelve recto y andando. Funciona 100%, vejiga 40. Y si cuello para arriba, pulmón 7. Vosotros sabéis cómo buscar pulmón 7, lo más fácil. 两手交叉，十指进. Los dos manos juntar boca de tigre juntos. Final de índice es punto. A ver, hay un huequito, apretando hay un huequito. Así es punto. ¿Lo hay? Si no hay, no es, Si hay, es. Hay un huequito. Todo el mundo tiene así. Punto, pulmón 7. Delante, cabeza arriba, IG4. Detrás, cuello arriba, pulmón 7. Delante, torácica, pericardios, C. En abdomen, estómago 36. Debajo, vientre, vaso 6. Y espalda hacia abajo, vejiga 40. Son 6 puntos, ¿sí o no? Pero yo digo 7, ¿no? Otro punto que se llama punto A, sí. ¿Lo pone punto así? Punto oh yeah. Punto oh yeah. Dice, ¿dónde tengo dolor aquí? ¿Qué punto? Aquí no hay punto, lo que digo, ¿sí o no? Y tú, ¿dónde? ¡Ay, sí! Tú pincha allí, ya está. Dolor aquí, ¿qué punto? Apretar, ¿dónde? Aquí, ¡ay! Tú pincha aquí, ¡pum! Ya está. ¿Así? ¿Con dispersión? Dispersión, todo dispersión, ¿vale? Por lo tanto, los 6 más puntos así son 7, ¿sí o no? Tu fu san li liu, yao bei wei zhong qiu, tou xiang xun lie jue, mian kou he gu shou, xin xiong qu nei guan, shao fu san yin mo. Debajo vientre, san yin qiao. En Madrid hay una alumna. Canta, Dice, doctor, yo canta y mejor que usted. ¿Ah? Ven aquí. Dice, mira, así es. Ella hace así. Tu fu san li liu, yao bei wei zhong qiu, tou xiang xun lie jue, mian kou he gu shou, xin xiong qu nei guan, shao fu san yin mo. Yo digo de verdad mejor que mío, porque con movimiento indica dónde está. Tu fu, san li liu, indica dónde está, eso me gusta entender. Yao bei wei zhong qiu, indica dónde está. Tou xiang xun lie jue, mian kou he gu shou, xin xiong qu nei guan, indica dónde está, Shao Fu, San Yin Mo, indica dónde está. De verdad mejor que mío. Yo solo me canta. Ahora yo capta suyo y enseño. Y para extremidades.
Música